Observando uma imagem aqui do hipotálamo no Atlas do Netter, a gente observa que a estrutura do hipotálamo, aqui está o sulco hipotalâmico, a estrutura do hipotálamo internamente é formada por vários núcleos. Esses núcleos do hipotálamo, cada um vai ter um nome, como aqui, por exemplo, o núcleo paraventricular, embaixo dele eu tenho o núcleo supraóptico. Esses núcleos todos, eles estão relacionados às funções do hipotálamo. E as funções do hipotálamo, que de uma forma geral estão relacionadas ao controle do sistema nervoso autônomo e ao controle do sistema endócrino. A gente vê que a glândula hipófise, ela está aqui ligada ao hipotálamo e ela só vai secretar os hormônios dela se o hipotálamo estimular ela através das substâncias dele, que ele vai estimular a glândula hipófise a secretar os hormônios dela. A gente sabe também que o hipotálamo ele produz dois hormônios, um deles é o antidiurético e o outro é a ocitocina. Esses dois hormônios que são produzidos aqui no hipotálamo, eles vão descer, eles vão ficar armazenados na região posterior da glândula hipófise, a região chamada neurohipófise. Então, a partir desses núcleos, o hipotálamo ele tem funções relacionadas, por exemplo, à regulação da temperatura corporal. Ele vai ter o centro da perda de calor, o centro da conservação de calor. Ele vai participar também na regulação do comportamento emocional, através de conexões com estruturas do sistema límbico. Participa na regulação do sono e da vigília, participa na regulação da ingestão de alimentos, regulação da ingestão de água, participa na regulação da diurese, como a gente comentou aqui, o hormônio antidiurético. E ele também vai participar na geração e regulação de ritmos circadianos. Então, daí a gente observa que as funções do hipotálamo são muito importantes para manter a homeostase do corpo. Para a gente observar o subtálamo, eu vou pegar esse cérebro gigante e eu vou pegar um corte frontal aqui no cérebro gigante para a gente encontrar o subtálamo. Antes disso, vamos só dar uma olhadinha aqui, nessa visão aqui da base do cérebro, a gente também vê aquelas estruturas do hipotálamo. A gente está vendo aqui bem grandona a glândula hipófise, eu vou tirar ela, ó. Na frente dela o quiasma óptico, aqui o infundíbulo, o túber cinéreo e os corpos mamilares. Aqui foi feito um corte na altura do mesencéfalo, ok? Então vamos abrir aqui, eu peguei aqui um corte frontal. E nesse corte frontal, nós vamos procurar as estruturas em corte frontal do diencéfalo. Então, aqui é onde fica a região do sulco hipotalâmico. Então, acima do sulco hipotalâmico, aqui a gente tem estruturas que pertencem ao tálamo. E abaixo do sulco hipotalâmico, aqui eu tenho estruturas do hipotálamo. Lateralmente, eu tenho essa região aqui, ó. Essa é a região do subtálamo. Como ela fica numa região de transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo, a gente tem aqui uma área que nós vamos chamar de zona incerta, onde eu ainda tenho estruturas que fazem parte do núcleo rubro e da substância negra. E a principal estrutura do subtálamo é essa estrutura aqui, que nós vamos chamar de núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico ele é importante, ele vai ter conexões diretas aqui com o globo pálido. Então, aproveitando esse corte frontal, a gente vai ver que nós vamos ter aqui essa área branca, que está aqui entre as estruturas do diencéfalo e os núcleos da base. Essa área de substância branca é uma área importante chamada cápsula interna. Pela cápsula interna estão passando um grande feixe de fibras que estão conectando os neurônios do córtex com as estruturas subcorticais, ok? Então, aqui seria a cápsula interna. Medialmente a ela, eu vou ter as estruturas do diencéfalo e lateralmente eu vou ter já as estruturas que estão formando os núcleos da base.